O sussurro que abalou o palácio. A luz da manhã filtrava-se pelas antigas janelas do castelo de Windsor com aquela peculiar suavidade inglesa que parece suavizar até as verdades mais duras. Eram precisamente 9h11 quando os primeiros sussurros começaram a circular pelos corredores do palácio, levados por funcionários cuja descrição era lendária há décadas. Algo estava diferente hoje. O próprio ar parecia carregado de expectativa, como se as pedras do castelo soubessem que a história estava prestes a ser reescrita mais uma vez. Catarina, Princesa de Gales, sempre teve uma extraordinária capacidade de manter o mundo em suspense. Durante meses, a especulação correu solta por todos os cantos do planeta. Os tabloides publicaram inúmeras teorias, as redes sociais explodiram em especulações e os correspondentes reais divulgaram reportagens frenéticas. Mas o palácio manteve o seu silêncio característico, aquela muralha impenetrável de discrição que protege a monarquia há séculos. Mas naquela manhã em particular, esta muralha estava prestes a ruir da forma mais espetacular imaginável. O príncipe William estava no seu escritório privado, tamborilando com os dedos na secretária de mogno que outrora pertencera à sua avó. O peso da decisão que estavam prestes a tomar oprimia-lhes os ombros. Não se tratava apenas de anunciar um nome. Tratava-se de um legado, do futuro de uma instituição com mais de 1000 anos de história, de honrar o passado enquanto se abraçava um futuro incerto. Pensou na sua mãe, Diana, e em como ela tinha enfrentado momentos semelhantes com tanta graça e coragem. Pensou no seu pai, agora rei Carlos III, e nas expectativas que acompanhavam cada anúncio real. Acima de tudo, pensou em Catherine e nos seus filhos, a família que construíram juntos contra todas as probabilidades. A decisão de ter um quarto filho não foi tomada de ânimo leve. Depois do nascimento do príncipe Louis, em 2018, o mundo assumiu que a família estava completa. 3 filhos pareciam o número perfeito, uma conclusão ideal e organizada para os seus anos reprodutivos. Jorge, o futuro rei. Charlotte, a princesa que conquistou corações em todo o mundo com o seu aceno confiante e personalidade irreverente. Louis, o príncipe mais novo, cujas expressões faciais em acontecimentos reais se tornaram lendárias na internet. A família de Gales parecia completa, equilibrada e feliz. Mas a vida, como Catherine lembrava frequentemente a William nos seus momentos a sós, raramente segue o guião que lhe escrevemos. O anúncio da gravidez foi um choque para todos, incluindo para alguns membros da própria família real. Catherine queria esperar, para ter a certeza absoluta antes de partilhar a notícia com o mundo. Tinha aprendido com experiências anteriores que o escrutínio público durante a gravidez podia ser avassalador, até mesmo sufocante. A hiperemese gravídica que a atormentara em gravidezes anteriores regressou em força, obrigando-a a cancelar compromissos e a afastar-se da vida pública durante várias semanas. Durante esses meses de tranquilidade, a imprensa foi implacável nas suas especulações, com algumas publicações a chegarem ao ponto de sugerir dificuldades conjugais ou crises de saúde que simplesmente não existiam. Mas Catarina perseverou, como sempre fazia. Ela aprendeu a arte da resiliência real com os melhores e os piores exemplos. Ela tinha visto cada movimento de Diana ser dissecado e criticado. Ela tinha visto o preço que a atenção pública constante podia cobrar à saúde mental e à vida familiar de uma pessoa. Ela também tinha testemunhado o compromisso inabalável da rainha com o dever. A forma como Isabel II equilibrou o sacrifício pessoal com o serviço público durante 7 décadas. Catarina absorveu estas lições e trilhou o seu próprio caminho, dando prioridade ao bem-estar dos filhos, sem deixar de honrar as suas responsabilidades para com a coroa e o país. O próprio parto foi mantido em notável sigilo, um feito quase impossível na era moderna da comunicação instantânea e da saturação das redes sociais. Catherine deu à luz na Ala Lindo, como manda a tradição, mas a habitual pompa foi propositadamente discreta, sem multidões de fotógrafos acampados no exterior durante dias, sem anúncio do início do trabalho de parto. Apenas um simples comunicado foi divulgado posteriormente, confirmando que mãe e bebê estavam saudáveis e descansavam confortavelmente. O sexo do bebê fora revelado, uma menina, a segunda princesa do casal, mas o nome permanecera um segredo bem guardado. Agora, em salas que testemunharam séculos de história da realeza, William e Catherine preparavam-se para partilhar esse nome com o mundo. A equipe de comunicação tinha sido informada.
As declarações oficiais foram redigidas e reescritas dezenas de vezes. Cada palavra foi ponderada e analisada para evitar possíveis interpretações e más interpretações. Não se tratava apenas de um anúncio pessoal. Era uma declaração sobre o rumo futuro da monarquia, sobre os valores que guiariam a próxima geração da família real, sobre o equilíbrio entre honrar a tradição e abraçar a mudança. O nome que escolheram carregava um significado profundo. Não foi uma decisão tomada de forma precipitada ou de ânimo leve. Houve semanas de discussões, não só entre William e Catherine, mas também com o rei Carlos e outros membros importantes da família. Cada nome potencial foi analisado quanto à sua ressonância histórica, à sua percepção pública e ao seu significado pessoal. Alguns nomes foram imediatamente descartados por serem considerados demasiado controversos. Outros foram deixados de lado por serem demasiado comuns ou demasiado incomuns. O nome que finalmente escolheram representou uma ponte entre o passado e o presente, uma homenagem aos que vieram antes, ao mesmo tempo que olhavam para o futuro, para os que viriam depois. Os nomes que construíram um império. Para compreender o significado de qualquer nome real, é necessário primeiro compreender o peso que os nomes carregam dentro da dinastia Windsor. Cada nome é uma mensagem, uma declaração de valores e prioridades, uma afirmação política subtil ou nem tão subtil. Quando Elizabeth Alexandra Mary nasceu, em 1926, ninguém poderia prever que se tornaria a monarca com o reinado mais longo da história britânica. Os seus nomes ligavam-na às rainhas anteriores e estabeleciam o seu lugar numa linhagem que remontava a séculos. Quando Charles Philip Arthur George foi batizado, cada nome carregava o peso dos antepassados reais e as esperanças de uma nação que recuperava da guerra. A tradição de dar nomes à realeza evoluiu ao longo dos séculos, moldada pela política, religião, lealdade familiar e opinião pública. Em épocas anteriores, os nomes eram escolhidos principalmente para homenagear monarcas anteriores ou para consolidar alianças políticas entre as casas reais. Maria e Elizabeth, Jaime e Carlos. Estes nomes repetiam-se ao longo da árvore genealógica como um refrão musical, ligando cada geração às anteriores. Mas o século XX trouxe mudanças a esta tradição, tal como trouxe mudanças a todos os aspectos da vida da realeza. Diana tinha rompido com as convenções ao escolher os nomes dos filhos de formas subtis e profundas. William Arthur Philip Lewis representou um afastamento dos nomes germânicos pesados que dominaram a família durante gerações. A escolha de William como primeiro nome, em vez de o relegar para uma posição intermédia, assinalou um regresso às raízes inglesas e um distanciamento consciente da herança alemã da família. Quando Harry nasceu, Henry Charles Albert David, o uso informal de Harry em vez do formal. Henry sugeria um desejo de que os seus filhos tivessem alguma aparência de normalidade, mesmo dentro da gaiola dourada da vida real. Catherine e William deram continuidade a esta evolução com os nomes dos seus próprios filhos. George Alexander Louis homenageava o título formal do rei, incluindo Alexander, um nome sem precedentes reais diretos na história britânica recente. Charlotte Elizabeth Diana ganhou destaque mundial por incluir o nome de Diana, a primeira menção oficial à mãe de William, no nome de uma criança real desde a sua morte. O nome do meio, Isabel, homenageia a falecida rainha, enquanto Charlotte remete para a filha de Jorge IV. Louis Arthur Charles completa o conjunto, honrando o tio do príncipe Philip, Louis Mountbatten, e incluindo Arthur, um nome acarinhado pelos britânicos pelas suas lendárias associações. Cada uma destas decisões de nomeação foi analisada minuciosamente por especialistas e amadores. Os historiadores da realeza escreveram longos artigos analisando o significado de cada escolha. As casas de apostas aceitaram apostas em potenciais nomes antes de cada nascimento, com milhões de libras apostadas em tudo, desde opções tradicionais como Mary e Alice a alternativas modernas como Grace e Ivy. O público tinha investido emocionalmente nestas decisões, sentindo-se responsável por crianças que nunca conheceriam, mas que um dia os representariam no panorama mundial. A pressão para escolher o nome certo era imensa. Um nome considerado demasiado moderno poderia ser visto como uma rejeição da tradição e afastar os apoiantes conservadores da monarquia. Um nome demasiado tradicional pode parecer antiquado. A falta de reconhecimento de que a instituição precisa de evoluir para se manter relevante também pode gerar problemas.
Um nome que homenageie um dos lados da família em detrimento do outro pode suscitar acusações de favoritismo ou desrespeito. Todos os ângulos precisavam de ser considerados, todas as potenciais críticas antecipadas e respondidas. William passou horas nos arquivos reais, debruçando-se sobre árvores genealógicas e documentos históricos. Consultou historiadores e especialistas em direito constitucional, procurando as suas opiniões sobre a adequação e a importância de várias opções. Catherine abordou a questão de um ângulo diferente, considerando não só o peso histórico, mas também a realidade prática do nome. Como soaria num parque infantil? A sua filha seria alvo de piadas ou bullying por causa dele? Poderia ser abreviado para um apelido carinhoso que ela preferisse à medida que crescesse? Estas preocupações parentais coexistiam com as considerações mais formais do protocolo real. O casal tinha também tido em conta as implicações internacionais da sua escolha. A monarquia britânica já não governava um vasto império, mas continuava a ser o chefe simbólico da Commonwealth, uma associação voluntária de 56 nações que abrangia todos os continentes. O nome que escolhessem seria ouvido e utilizado por 1.000 milhões de pessoas em culturas e contextos muito diferentes. Precisava de ser pronunciável em várias línguas, culturalmente sensível e capaz de representar não só a Grã-Bretanha, mas também a diversidade da Commonwealth que a monarquia agora servia. Havia nomes que Catherine adorava, mas que William vetava, e vice-versa. Houve sugestões de familiares que foram educadamente acatadas e discretamente descartadas. O rei Carlos aparentemente preferia certas opções tradicionais, enquanto a rainha Camila defendia algo um pouco mais contemporâneo. Apesar das tensões familiares, o príncipe Harry terá enviado uma mensagem privada sugerindo um nome com significado pessoal para ambos os irmãos. A princesa Ana, como de costume, manteve-se afastada da discussão, embora aparentemente tenha comentado com uma amiga que, qualquer que fosse a escolha, haveria inevitavelmente críticas. A falecida rainha Isabel tinha estabelecido um precedente para este tipo de consideração cuidadosa. Ao escolher os nomes dos filhos, procurou o equilíbrio entre a tradição e a preferência pessoal, o dever real e o instinto maternal. Compreendeu que os nomes importavam, que moldavam a percepção pública e estabeleciam expectativas que acompanhariam a criança durante toda a vida. Catherine e William estudaram as suas escolhas, aprendendo tanto com os seus acertos como com os eventuais deslizes que até os membros mais experientes da realeza podiam cometer. A revelação. O anúncio oficial chegou através de canais cuidadosamente orquestrados até ao último minuto. Exatamente às 2 da tarde, o gabinete de imprensa do palácio divulgou um comunicado à Associação de Imprensa, seguindo um protocolo estabelecido há gerações. As palavras eram simples, elegantes e cuidadosamente escolhidas para transmitir alegria e a devida solenidade. O príncipe e a princesa de Gales têm o prazer de anunciar que a sua filha se chama Rose Alice Diana. 3 nomes, cada um deles carregando camadas de significado que certamente alimentarão discussões nas próximas semanas. A escolha de Rose como primeiro nome causou repercussões imediatas nos círculos da realeza, e não só. Ao contrário dos nomes anteriores dos filhos, que tinham precedentes claros na história recente da realeza, Rose representava algo diferente. Era um nome que evocava o próprio símbolo de Inglaterra. A rosa Tudor que uniu facções rivais e estabeleceu uma dinastia. Era também profundamente pessoal, uma homenagem à avó de Catarina, Rose Asquith, uma mulher que moldou os primeiros anos de Catarina e lhe incutiu os valores de lealdade familiar e força silenciosa que tão bem lhe tinham servido na vida da realeza. Mas Rosa carregava também outras ressonâncias. O nome ligava a princesa a Rose Gilman, uma das amigas mais próximas da rainha-mãe, uma mulher que ofereceu um apoio inabalável durante os dias mais negros da Segunda Guerra Mundial. Remetia também para Rose Windsor, uma prima afastada, cuja graciosidade e discrição a tornaram uma figura querida na família. O nome conseguiu ser, ao mesmo tempo, traditionally moderno, familiar e distinto. Evitou-se o erro de ser demasiado comum ou demasiado invulgar, encontrando o delicado equilíbrio que a família Wales procurava durante todas as suas deliberações. Alice, o primeiro nome do meio, carregava um significado igualmente profundo, mas, obviamente, homenageava a princesa Alice de Battenberg, mãe do príncipe Philippe, uma mulher cuja vida notável só recentemente recebeu o reconhecimento que merecia. Alice nascera surda, mas aprendera a ler os lábios em várias línguas e tornara-se uma figura imponente nos círculos da realeza europeia.
Durante a ocupação nazi da Grécia, esconderam uma família judia no seu palácio, arriscando a própria vida para salvar outras pessoas. Fundou uma ordem de enfermeiras e dedicou os seus últimos anos a trabalhos de caridade. A sua coragem, compaixão e dedicação ao serviço representavam exatamente os valores que William e Catherine esperavam incutir nos seus filhos. Mas Alice também se inspirou num passado ainda mais remoto da história da realeza britânica. Alice Maud Mary, a terceira filha da Rainha Vitória, foi uma das figuras da realeza mais influentes da sua geração, usando a sua posição para promover causas em que acreditava e recusando-se a ser limitada pelas expectativas restritas impostas às mulheres do seu tempo. O nome ligou a nova princesa a este legado de protagonismo e ativismo feminino na realeza, sugerindo que poderia seguir os passos de antepassados que ultrapassaram limites e desafiaram convenções. Diana, o segundo nome do meio, não surpreendeu ninguém, mas ainda assim conseguiu ser profundamente comovente. William já tinha homenageado a mãe com o nome do meio Charlotte. Mas a inclusão de Diana no nome da sua segunda filha sublinhou a importância duradoura da princesa de Gales na sua vida e legado. 27 anos após a sua morte, Diana continuava a ser uma das figuras mais adoradas e controversas da história moderna britânica. O seu nome evocava imagens de glamour e tragédia, de abordagens revolucionárias ao dever real e de lutas pessoais devastadoras. Ao darem à filha o nome de Rose Alice Diana, William e Catherine asseguraram que a geração seguinte perpetuaria a memória de Diana e esperavam o seu empenho em usar os privilégios reais para fazer uma diferença genuína na vida das pessoas. A reação do público foi imediata e avassaladora. As redes sociais explodiram em comentários, análises e emoções. O nome Rose tornou-se uma tendência mundial minutos após o anúncio. Os floristas relataram um aumento repentino nos pedidos de rosas de todas as variedades. Os sites de nomes de bebés saíram do ar devido ao grande número de acessos, enquanto os futuros pais se apressavam a adicionar Rose às suas listas de nomes favoritos. O nome parecia captar algo que as pessoas desejavam, uma ligação à tradição que ainda soava contemporânea e relevante. Os correspondentes da realeza apressaram-se a fornecer contexto e análises. As cadeias de televisão interromperam a programação normal para discutir o anúncio. Foram chamados especialistas para explicar o significado histórico de cada componente do nome. Alguns elogiaram a escolha como inspirada, uma combinação perfeita entre honrar o passado e olhar para o futuro. Outros criticaram-na por ser demasiado cautelosa, sugerindo que Guilherme e Catarina perderam a oportunidade de fazer uma declaração mais ousada sobre a evolução da monarquia. Alguns opositores argumentaram que qualquer convenção de nomes reais era inerentemente problemática, uma perpetuação de privilégios hereditários que não tinha lugar numa democracia moderna. Não sei o da família. As reações foram mais privadas, mas não menos significativas. O rei Carlos divulgou uma breve declaração expressando a sua alegria com o nome da sua neta, referindo que homenageava vários ramos da árvore genealógica de uma forma que demonstrava a união que sempre defendeu. A rainha Camila foi fotografada a sair da Clarence House com um sorriso rasgado, embora se tenha recusado a comentar com a imprensa que a aguardava. O príncipe Harry e Meghan enviaram uma mensagem privada de felicitações, um raro momento de comunicação entre os irmãos, cuja relação estava tensa há anos. A mensagem permaneceu confidencial, mas fontes sugeriram que era calorosa e genuína, focando-se na alegria de uma nova vida em vez de desentendimentos passados. A princesa Ana, fiel ao seu estilo, ofereceu uma avaliação tipicamente sóbria quando questionada sobre o nome durante um compromisso público. É uma escolha perfeitamente sensata, terá dito ela. O que, vindo de Anne, constituiu um grande elogio. O príncipe Eduardo e Sophie manifestaram a sua satisfação pela continuidade do nome Alice na família, dado o próprio nome do meio de Sophie, e a sua relação de proximidade com o falecido príncipe Felipe. Até mesmo alguns dos parentes mais distantes, aqueles que normalmente evitavam comentários públicos sobre assuntos familiares, se viram envolvidos na conversa sobre o que este nome poderia sinalizar sobre o rumo futuro da monarquia. O significado por trás da mensagem. Para compreender por que é que Rose Alice Diana representou uma escolha tão cuidadosamente calculada, é necessário olhar para além dos nomes individuais e considerar o contexto mais amplo da posição atual da monarquia.
A família real britânica viu-se a navegar em águas revoltas, dividida entre pressões conflituantes para se modernizar e manter a tradição, para ser acessível e, ao mesmo tempo, preservar o mistério, para justificar a sua existência contínua numa era de crescente cepticismo em relação aos privilégios hereditários. Cada decisão, desde as roupas que vestiam às causas que defendiam, carregava um peso simbólico e um potencial de controvérsia. A escolha de dar à filha o nome de Rose, um nome tipicamente inglês com raízes profundas no simbolismo nacional, poderia ser interpretada como uma reafirmação da ligação da monarquia à identidade britânica numa altura em que essa mesma identidade estava a ser questionada e renegociada. O Brexit tinha fragmentado o país política e emocionalmente. A Escócia continuava a debater a independência. A paz na Irlanda do Norte permanecia frágil. O país de Gales afirmava a sua própria identidade distinta com crescente confiança. O Reino Unido estava longe de estar unido, e o papel da monarquia como força unificadora tinha sido desafiado como nunca antes. A Rosa, flor que simbolizara a resolução da Guerra Civil e o nascimento de uma nova dinastia sob Henrique VII, representava a esperança de reconciliação e unidade. Consciente ou inconscientemente, Guilherme e Catarina invocavam este simbolismo, sugerindo que a sua família e a instituição que representavam poderiam ainda servir como um ponto de identidade comum para uma nação fragmentada. Foi uma afirmação ousada, talvez até audaciosa, mas também profundamente tradicional, remontando aos próprios alicerces da monarquia Tudor, que estabeleceu a supremacia real em Inglaterra. A inclusão de Alice transmitia mensagens diferentes, mas igualmente importantes. Ao homenagear a mãe do príncipe Filipe, William reconhecia a profunda influência do avô na sua vida e na própria monarquia. Filipe foi o consorte com o reinado mais longo da história britânica, e a sua morte em 2021 deixou um vazio que ainda é sentido por toda a família. Mas, para além disso, Alice representava qualidades que a monarquia moderna necessitava desesperadamente de incorporar. Coragem perante a adversidade, compaixão que se traduzia em ações concretas, humildade apesar dos privilégios e um serviço que ia para além dos deveres cerimoniais. A história da princesa Alice, que escondeu refugiados judeus durante o Holocausto, só se tornou amplamente conhecida nos últimos anos, em parte graças às representações dramáticas nos meios de comunicação populares. O seu reconhecimento como justa entre as nações por Yad Vashem elevou-a de uma mera nota de rodapé na história da realeza a uma figura de genuína autoridade moral. Ao invocarem o seu nome, William e Catherine estavam a alinhar a filha e, por extensão, toda a família real, com valores que transcendiam a nacionalidade e a religião. A decência humana básica, a coragem moral e a vontade de arriscar tudo pelo que era certo. Diana, Claro, manteve-se o elemento mais carregado de emoção associado ao nome. 27 anos após a sua morte, a mãe de William continuava a exercer uma grande influência sobre a família real. O seu legado era complexo e controverso. Para alguns, ela representava tudo o que de bom a realeza moderna tinha para oferecer: cordialidade, acessibilidade, compaixão genuína pelos que sofriam e a disponibilidade para romper com protocolos ultrapassados. Para outros, personificava os perigos da tomada de decisões emocionais, da manipulação dos mídia e da priorização dos sentimentos pessoais em detrimento da estabilidade institucional. William passou toda a sua vida adulta a tentar honrar a mãe e, ao mesmo tempo, a evitar os seus erros. Aprendeu ao observá-la usar a atenção dos mídia para promover as suas causas, mas também testemunhou como essa mesma mídia acabou por consumi-la. Ele tinha absorvido os ensinamentos dela sobre o poder da ligação humana, a importância de apoiar as pessoas nos seus momentos mais difíceis, ao mesmo tempo que reconhecia que a instituição exigia certos limites e protocolos para funcionar eficazmente. Ao nomear a sua filha de Rosalis Diana, declarava que o legado de Diana não seria esquecido nem diminuído, que os seus contributos para a modernização da monarquia seriam reconhecidos e valorizados. O nome serviu também como uma subtil repreensão àqueles que procuraram apagar ou minimizar o impacto de Diana. Durante anos após a sua morte, a família real pareceu quase relutante em mencionar o seu nome publicamente. Carlos seguiu em frente com Camila. A rainha manteve uma neutralidade estudada. Apenas William e Harry defenderam consistentemente a sua memória, e a saída de Harry da vida real complicou até essa homenagem. Agora, come Rosalie's Diana,
William garantia que o nome da sua mãe seria pronunciado nos círculos reais por gerações, carregado por uma princesa que representaria o futuro da monarquia. Mas os nomes por si só não podiam determinar o destino. O verdadeiro teste estaria na forma como Rose seria educada, que valores absorveria e que papel desempenharia na evolução da família real. Charlotte já tinha demonstrado sinais da confiança e do carisma que lhe seriam muito úteis na vida da realeza. Jorge, como o futuro rei, carregava fardos que os seus irmãos nunca compreenderiam completamente. Luís era ainda jovem o suficiente para que a sua personalidade ainda se estivesse a formar. Rosa cresceria à sombra deles, a quarta filha de quem nunca se esperaria que reinasse, mas que, ainda assim, poderia desempenhar um papel crucial no apoio e na formação da monarquia. Catarina compreendia isso melhor do que ninguém. Como quarta filha, sabia o que significava existir longe dos holofotes, mas ainda assim ser moldada pela dinâmica e pelas expectativas familiares. Ela tinha observado os seus próprios irmãos trilharem os seus caminhos, encontrando formas de construir vidas com sentido sem o fardo da atenção ou da responsabilidade excessivas. Estava determinada a que Rose tivesse oportunidades semelhantes, que ser princesa não se tornasse uma prisão da qual não houvesse escapatória. William partilhava destas preocupações, mas abordava-as de um ângulo diferente. Tinha visto o que acontecia quando as crianças da realeza eram privadas de experiências normais, quando eram tão protegidas e isoladas que se tornavam incapazes de se relacionar com pessoas comuns. Também tinha testemunhado o extremo oposto, quando a liberdade em excesso levava a escândalos e constrangimentos que prejudicavam a reputação da monarquia. Encontrar o equilíbrio certo seria um trabalho de anos, décadas até, exigindo ajustes e reavaliações constantes à medida que Rose crescia e o mundo à sua volta continuava a mudar. Um futuro incerto, o batizado da princesa Rose. Alice Diana ocorreu 6 semanas após o seu nascimento, seguindo uma tradição que remonta a séculos. A Capela Real do Palácio de St. James proporcionou um ambiente intimista. As suas paredes antigas testemunharam inúmeros batizados reais, incluindo os dos seus irmãos mais velhos. A lista de convidados foi cuidadosamente selecionada, limitada a familiares próximos e a um pequeno número de padrinhos escolhidos pela sua importância pessoal para William e Catherine, e não pelo seu estatuto social ou influência política. As fotografias divulgadas após a cerimônia contaram a sua própria história. Rose, resplandecente no vestido de batizado de Renda Honiton, que fora usado por gerações de bebés da realeza, parecia tranquila nos braços da mãe. O sorriso de Catherine irradiava felicidade genuína, uma satisfação que adivinha de saber que a sua família estava completa. William estava ao lado dela. Uma mão pousava delicadamente no ombro de George, a outra segurava a mão de Charlotte, enquanto Louis olhava com curiosidade para a sua nova irmã. Era uma imagem de união familiar que o palácio esperava que definisse a família Wales nos anos vindouros. Mas mesmo com a divulgação das fotografias oficiais e os elogios dos comentadores à dignidade e elegância do evento, as questões sobre o futuro de Rose permaneceram sem resposta. Que papel desempenharia na evolução da família real? Como lidaria com os desafios peculiares de nascer em berço de ouro e, ao mesmo tempo, ter de justificar esse privilégio através de serviços prestados? Que causas defenderia? Que tipo de pessoa se tornaria? A história ofereceu algumas pistas, mas nenhuma resposta definitiva. A princesa Ana seguiu um caminho notável como princesa real, tornando-se possivelmente o membro mais dedicado da família real, mantendo ao mesmo tempo um firme compromisso com a privacidade e uma abordagem pragmática em relação aos deveres reais. A princesa Margarida escolheu um percurso diferente, que lhe trouxe glamour e entusiasmo, mas também escândalos e tristeza. Lady Louise Windsor e o seu irmão James estavam a mostrar mais um caminho a seguir, vivendo vidas relativamente normais, mas ainda participando em eventos reais quando solicitados. Catherine e William tinham discutido longamente estes precedentes. Sabiam que não podiam simplesmente impor um caminho predeterminado à filha. Rose precisaria de descobrir o seu próprio caminho, guiada, mas não controlada, apoiada, mas não sufocada. A chave era incutir os valores certos desde cedo, ensiná-la que o privilégio vinha com responsabilidade, que ser princesa era servir e não ostentar estatuto. Se conseguissem transmitir este ensinamento fundamental, o resto viria naturalmente. A questão mais vasta do futuro da monarquia pairava sobre estas discussões como uma presença invisível.
A opinião pública mantinha-se dividida sobre se a Grã-Bretanha necessitava de uma família real. As sondagens mostravam um apoio maioritário, sobretudo entre os cidadãos mais velhos, mas as gerações mais novas questionavam cada vez mais a relevância e o valor da instituição. As comemorações do Jubileu de Platina da Rainha Isabel demonstraram que ainda existia um afeto genuíno pela monarquia, mas que esse afeto estava cada vez mais focado em indivíduos específicos em vez da própria instituição. William e Catherine entendiam que representavam a melhor esperança da monarquia para a manutenção do apoio público. Os seus índices de aprovação superavam consistentemente os dos outros membros da família real. A sua família parecia estável e amorosa de uma forma que ressoava com as pessoas comuns. Os filhos pareciam centrados, apesar das circunstâncias extraordinárias. Tinham ultrapassado com sucesso escândalos e controvérsias que poderiam ter destruído casais menos resilientes. Demonstraram que era possível modernizar as práticas reais sem abandonar as tradições essenciais. O nascimento e a escolha do nome Rose enquadram-se nesta estratégia mais ampla de evolução controlada. Ao escolherem um nome que homenageava múltiplos aspectos da história da realeza, ao mesmo tempo que transmitia uma sensação contemporânea, demonstraram que a monarquia se podia adaptar sem perder a sua identidade fundamental. Ao acolherem um quarto filho, quando muitos assumiam que a família estava completa, demonstraram que as famílias reais podiam fazer escolhas pessoais em vez de simplesmente seguirem guiões pré-determinados. Ao divulgarem fotografias e informações cuidadosamente selecionadas, mas que pareciam genuínas, satisfizeram o interesse público, mantendo, ao mesmo tempo, limites apropriados. Mas a estratégia e o cálculo têm os seus limites. Rose não era uma peça de xadrez para ser movida num tabuleiro. Era um ser humano que desenvolveria a sua própria personalidade, interesses e desejos. Ela poderia abraçar a vida na realeza com entusiasmo ou rebelar-se contra as suas restrições. Poderia tornar-se uma defensora influente de causas importantes ou preferir trabalhar nos bastidores. Poderia permanecer na Grã-Bretanha ou procurar oportunidades no estrangeiro. O nome Rose Alice Diana deu-lhe uma estrutura e um legado, mas não conseguiu determinar o seu destino. Ao pôr do sol sobre o castelo de Windsor, na noite do batizado de Rose, William viu-se sozinho num dos muitos aposentos do castelo, embalando a filha adormecida nos braços. O peso da história oprimia-o, como o fizera ao longo de toda a sua vida. Pensou em todas as crianças da realeza que tinham sido batizadas com aquele mesmo vestido, em todas as esperanças e receios que os seus pais nutriam por elas. Uns corresponderam às expectativas, outros ficaram aquém. Muitos tentaram simplesmente viver as suas vidas com dignidade, apesar das pressões insuportáveis. Sussurrou uma promessa à filha, uma promessa que mais ninguém ouviria. Ele prometeu protegê-la tanto quanto qualquer pai pudesse. Prometeu ensinar-lhe que o seu título era tanto uma dádiva como uma responsabilidade. Prometeu mostrar-lhe que a verdadeira nobreza provém do caráter, e não do nascimento. Prometeu amá-la incondicionalmente. Quer ela escolhesse abraçar a vida na realeza ou trilhar o seu próprio caminho, longe dela. Mais importante ainda, prometeu deixá-la ser ela própria, qualquer que fosse a sua identidade. Catherine juntou-se a ele um instante depois, entrelaçando a sua mão na dele. Permaneceram juntos em silêncio, duas pessoas que de alguma forma se encontraram através do vasto abismo que separava a criação de classe média dela do destino real dele. Juntos, construíram algo real, algo que valia a pena proteger e nutrir. Rose era a quarta filha de ambos, mas não a sua declaração final. Ela era mais um capítulo numa história contínua, uma história que se prolongaria muito depois da sua partida. O nome Rose Alice Diana seria pronunciado inúmeras vezes nos anos seguintes. Apareceria em livros de história e artigos de revistas. Seria analisado por especialistas e debatido por comentadores. Mas nada disto importava tanto como o simples facto de aquela ser a filha deles. Uma pessoa cujo valor nada tinha a ver com o seu título ou com a sua posição na linha de sucessão. Ela era Rose, e isso bastava. A revelação do nome da princesa Rose. Alice Diana não marca um fim, mas sim um começo. À medida que a família real de Gales cresce, também a história da monarquia se desenvolve. Que papel desempenhará esta quarta princesa na construção do futuro da Grã-Bretanha? Só o tempo o dirá. Mas uma coisa é certa: o nome que ela carrega vai inspirar, desafiar e perdurar por gerações.